Boa noite. Boa noite, professor Rodolfo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo na Santa Paz? Como estamos? Estamos aí à sua disposição para bater esse papo nessa noite e conversar com quem mais que estiver participando dessa live. Estou à disposição para tirar todas as dúvidas, bater um papo e aí ter essa oportunidade de manter um contato com as minhas raízes, né? Porque meu pai era catarinense, né? Então voltar, ainda que virtualmente, será um prazer. Professor, nós encerramos agora a transmissão com o professor Pablo Stolz, né? Acabamos de encerrar, faz 5 minutos. Então, o nosso público está conectando na nova transmissão. Vamos aguardar uns 2, 3 minutinhos. Aí estamos com 80 pessoas aqui já, então. Então, a gente vai avançando aí na quantidade de pessoas. Uhum. Professor, primeiramente, é um prazer conhecê-lo de forma remota, online. Tá? O conhecia dos nossos livros. Nós temos aqui alguns exemplares ao fundo. Estou vendo aqui, olha lá. 1, 2, 3, 4. Civil. Tá faltando só os 5. Vamos mandar os 5 aí para você. Ok. É verdade. 1, 2, 3, 4, 6 e o 7 aqui nós temos. São edição nova, recente. Nós adquirimos para a nossa biblioteca. E alguns exemplares nós vamos doar para alguns alunos. E nós vamos selecionar alguns alunos. A oportunidade de compartilhar o conhecimento é um prazer, uma honra e um privilégio. Então, para nós é sempre muito importante. É claro que a gente pensa, que a gente gostaria que os nossos livros sejam vendidos e todo mundo possa adquiri-los, mas o mais importante é que o conhecimento que a gente possa compartilhar chegue a eles. Então, para mim, principalmente se for alunos carentes, eu quero que chegue realmente a todos o conhecimento. Quero dizer a todos e todas que eu estou disponível, né? Não é assessoria, não. Sou eu mesmo que mexo no meu Instagram. Pode mandar mensagem inbox. Para mim vai ser um prazer. Nesse período de isolamento presencial, né? Eu entrei aí numa maratona de lives. Estou falando, já passei de 200 lives. Então, eu sigo uma linha do que Gandhi falava, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. E acho que através dessas lives nós estamos servindo a comunidade jurídica como um todo, trazendo considerações que são de profunda indagação e está aí à disposição para vocês para conversar o que for necessário. Muito bem, professor. Vou fazer uma breve apresentação do professor para o nosso público. Antes também só ressaltar, nós tivemos um temporal aqui no oeste de Santa Catarina, hoje à tarde. Vários municípios foram atingidos com rajadas muito fortes de vento. Houve queda de energia até boa parte da tarde e eu acredito que muitos alunos não estão conseguindo ingressar hoje à noite na live pela falta de conexão com a internet, né? Enfim, fica registrado publicamente a minha solidariedade a eles. Hoje parece um dia de tempo muito complicado em todo o país. Fiz uma live agora há pouco com o pessoal de Minas Gerais e estavam realmente também tendo dificuldades. Eu coordeno um curso de pós-graduação online e uma professora minha lá de Curitiba disse que também hoje não teve condições de fazer, porque a internet caía o tempo todo. Então, eu imagino isso. Hoje, aqui em Salvador também, tive dificuldades de comunicação. Estou do outro lado do país e imagino isso. Então, estamos vivendo um período apocalíptico, né? Mas vamos tentar lutar para superar que esses tempos pandêmicos não sejam tempos pandemônicos. Vamos superá-los e reconstruir um novo conceito de normalidade e que a gente possa realmente superar isso. O nosso convidado de hoje, o professor Rodolfo Pamplona Filho, além de autor de diversas obras, gostaríamos de registrar também que é poeta, músico, juiz do trabalho. Gostaríamos de aproveitar para indicar os canais do YouTube e blogs de poesia. Quem sabe o professor até pode mencionar um pouco sobre isso agora, no início, no final da sua explanação. São 2 canais no YouTube, é o canal Pamplona, que eu faço toda a minha produção exclusiva, ou seja, dicas de direito civil, direito de trabalho, processo de trabalho, metodologia da pesquisa, que são as matérias que eu ensino na graduação e no mestrado e doutorado, né? Mas também tem lá a minha parte musical,
né? Eu tenho minha banda, tenho shows, tem a palestra cantada, tá tudo lá. E o canal Papeando com Pamplona, que é o meu conteúdo compartilhado, né? São lives que a gente faz o download e disponibiliza lá. Os episódios do meu talk show, né, do Papeando com Pamplona, nós temos 7 temporadas, então todo o material é muito bom para quem está começando a pensar no seu TCC, são temas sempre atuais. Já entrevistei 4 ministros do Supremo, 7 do TST, uma do STJ, muita gente, professores titulares do país todo, então é uma oportunidade legal de verificar esses conteúdos, além de entrevistas, a parte poética, a parte musical, está à disposição de todos lá. E 2 blogs de poesia, né? Eu acredito que a poesia é meu refúgio, então eu não acredito na vida sem arte e sem filosofia. Então, todos os meus textos poéticos, toda a minha poesia, eu já lancei 4 livros, né, físicos de poesia, mas toda a minha poesia está nesses canais, né? rpf-poesia.blogspot.com, toda a minha obra poética está lá. Mas tem o rodolfopamplonafilho.blogspot.com, que aí é um prazer, eu chamo de portal de poesia. Eu publico uma poesia minha lá, um dia sim, um dia não. No dia não, eu publico uma poesia alheia. Quem sabe alguém dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, queira compartilhar sua poesia, me mande para o meu e-mail, rpf@rodolfopamplonafilho.com.br, que eu publico sua poesia. Para mim, abrir espaço para novos poetas é um dever de coerência afetiva e emocional. Bom, doutor Rodolfo, fique à vontade, então, para a sua explanação. Nós desativamos agora o bate-papo, né? Para que não atrapalhe a transmissão. E eu estarei depois selecionando algum questionamento, algumas perguntas aos nossos alunos, e eu mesmo transmito aí para o professor, se puder ser dessa forma. Como certo? você manda, eu obedeço. Estou numa fase tranquila, absolutamente tranquila. Se quiser, eu não me atrapalho com os comentários. Se quiser deixar aberto, não tenho problema, mas você pode selecionar. Eu vou falando aqui, para mim, eu já estou tão acostumado com essa questão das lives que acaba sendo uma oportunidade muito legal de interagir. Eu estou realmente disponível para todos que estão aqui participando, né? Pode entrar lá no meu Instagram, rpamplonafilho, sou eu mesmo, eu que vou lhe responder. Pode mandar mensagem box, para mim vai ser um prazer, tem uma forma de servir a comunidade jurídica, além dos canais do YouTube e os blogs. Vamos bater o nosso papo então aqui, professor. Né? A proposta foi falar sobre força maior e a Covid-19, força maior e coronavírus. Entender o tema da força maior na perspectiva do direito civil, mas se quiser eu abro o universo todo para todo o direito privado, inclusive o direito de trabalho. Não tem problema, eu posso abrir esse horizonte aí para a gente conversar e tirar dúvidas da nossa plateia. Né? Mas é preciso compreender que nós estamos vivendo, falando num corte epistemológico, nesse ponto apenas de direito civil, né? Que nós estamos vivendo hoje uma situação absolutamente inédita na história do país e do mundo. Né? Se em dezembro, quando a gente ouve aquelas previsões para o ano subsequente, alguém dissesse que nós íamos passar mais de 3 meses trancados, isolados, né? Alguém ia dizer, olha, pirou, surtou, não é possível, ninguém acreditaria nessas profecias apocalípticas. Bem, estamos vivendo. Elas se tornaram realidade, não foi um surto, realmente aconteceu, ninguém imaginava, e estamos vivendo algo absolutamente impensável há pouco tempo. E dentro dessa linha, nós estamos vivendo uma lógica, isso já se tornou até um chavão, né, de que a gente não vai voltar ao normal. Né? Nós estamos aí, temos sempre a esperança, que é o único direito verdadeiramente inalienável, mas o normal, o nosso conceito de normalidade, ele ficou no passado. Né? Nós vamos, e esse é o chavão, nós vamos construir uma nova normalidade. Nós vamos aprender a lidar com essa nova normalidade num momento em que a gente não sabe o que será. Então, é como se fala da poesia. Né? A gente não sabe qual é o caminho, porque o caminho não existe. O caminho se faz caminhando. Nós iremos caminhar e construir uma nova normalidade, né?
com apenas uma única certeza, que aí eu posso me valer de Lulu Santos e Nelson Motta, que é dizer que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, e seja como o mar bonito da Bahia. Né? Aí a gente precisa entender como é que vai ser lidar com isso. Só que a gente pode discutir isso em dois momentos. Um é neste momento pandêmico em que estamos em isolamento presencial, mas tendo que nos adaptar nas nossas relações jurídicas, né, para enfrentar o que ainda virá, e no momento pós-pandemia. E quando eu digo que o normal, que é o passado, não voltará, nós precisamos tirar algumas lições da pandemia. Eu não tenho a menor dúvida que a própria noção das lives, hoje a gente vive uma pandemia de lives, né? Quase todo. Essa se tornou uma das nossas formas de comunicação. E a maior parte dos nossos locutores nunca tinha feito uma live antes da pandemia. Então, nós aprendemos a utilizar, desdobramos-nos para aprender a interagir, a conversar, e é uma nova forma de comunicação que fatalmente continuará no pós-pandemia. Nós vamos ter aí que nos adaptar e ver para a valorização do comparecimento presencial, mas também com outras formas de comunicação. É a própria noção, e aí falando de outros campos de minha atuação, do teletrabalho, né, do home office, vai ser uma realidade. Então, hoje, nos escritórios de advocacia, né, as pessoas se adaptam e perceberam que, em sede de home office, nas reuniões com os seus clientes, eles se tornaram muito mais ativos do que, inclusive, no período antes da pandemia. Ou seja, estão trabalhando muito mais, mas num outro modelo, numa outra forma. Você, principalmente nas grandes cidades, Salvador é a terceira cidade do país, só o deslocamento de um ponto a outro da cidade demoraria algumas horas. Então, hoje, tudo se faz pela via remota. E nisso nós verificamos também as formas de comunicação, assembleias, né? Alguns modelos que vieram por medidas provisórias e outros agora pelo RJET, a Lei 14.010, né? Muitas dessas realidades vão, na verdade, se consolidar no período da pandemia e vão ser aplicados no pós-pandemia. Eu atuo como magistrado há 25 anos, né? E eu posso lhe dizer que, neste momento que estamos nos adaptando às audiências telepresenciais, através de meios, ainda que seja pela modalidade de negócios jurídicos processuais, né? Nós vamos aprender a superar o preconceito que havia quanto a isso e aprender, no pós-pandemia, que talvez instrumentos processuais como a carta precatória vão se tornar inúteis. Por quê? Porque nós poderemos, através de videoconferências, através de audiências telepresenciais, realizar esses atos com muito mais eficiência e celeridade. Então, é claro que, para usar uma expressão mais informal, não é que eu queira fazer do limão uma limonada, ou, no máximo, uma caipirinha. A gente precisa, talvez, entender efetivamente que alguma lição positiva e de mudança de normalidade nós vamos tirar desse período. Por quê? Porque a postura mais comum em todos nós que estamos confinados é simplesmente reclamar, é dizer como está ruim. E é claro que isso é algo que é evidente, mas talvez tentar extrair lições e modificações para aperfeiçoamento de institutos para o pós-pandemia seja talvez uma das posturas mais positivas que podemos ter. Feitas essas observações, vamos diretamente ao tema da força maior. A compreensão do tema da força maior especificamente, há uma dificuldade dogmática muito grande para distinguir força maior e caso fortuito. Né? São ambas hipóteses que quebram o nexo causal em situações de responsabilidade, mas que, na verdade, o Código Civil de 2002, tal qual o Código Civil de 16, não fez maiores distinções. Na doutrina mais tradicional, vamos lembrar do professor Caio Mário da Silva Pereira, havia quem identificasse a força maior com eventos da natureza,
o caso fortuito com a atividade humana, com condutas humanas, né? Eu e Pablo, há algum tempo, verificando como o código, na verdade, não traz uma disciplina jurídica efetiva, diferencial entre os institutos, acabamos utilizando muitas vezes a ideia da força maior como uma identificação de uma característica de inevitabilidade e o caso fortuito como de imprevisibilidade, né? E dentro dessa linha fica mais fácil de explicar, fazendo a ressalva, desde já, tal qual como uma nota de rodapé nessa minha exposição, que principalmente em relação ao caso fortuito, notadamente no campo do direito administrativo ou em algumas modalidades de responsabilidade civil, busca-se fazer uma distinção de fortuito interno e fortuito externo, que para o corte epistemológico dessa exposição não é tão relevante, mas fica o registro para o aprofundamento a posteriori. Então, entendido força maior como um evento extraordinário, inevitável e, quiçá, imprevisível, né, para buscar uma característica do caso fortuito, nós não temos a menor sombra pálida de dúvida que essa pandemia, já que em dezembro se dissesse que isso iria acontecer, ninguém acreditaria, sem sombra de dúvida, vai se enquadrar nessa situação que faz, né, gerar quebra de determinadas obrigações contidas em relações contratuais. E isso, na verdade, quando nós pensamos a ideia de força maior, isso pode gerar repercussões em vários campos de atuação, não somente nas relações civis estricto sensu, mas no direito privado como um todo, e inclusive também no direito público, pensando no processo. E aí nós temos que pensar que, entendida a situação da pandemia, da pandemia do coronavírus, da Covid-19, como uma situação de força maior, nós vamos ter algumas questões que precisam ser bem enfrentadas para a disciplina das relações jurídicas. Permita-me falar, primeiro, no campo das relações contratuais e depois, para ampliar os horizontes, e se houver interesse que eu fale também da área trabalhista, eu falo, sem nenhum problema, mas é porque sei que eu fui, como eu sou um poliamorista, né, hoje eu fui chamado mais pela minha faceta civilista do que pela minha faceta trabalhista, mas como eu sou sempre eu, em qualquer momento que eu esteja falando, eu estou à disposição para abrir os horizontes do que for necessário. Então eu falo no campo das relações contratuais, mas posso também trabalhar do ponto de vista do processo, né? Principalmente no campo de negócios jurídicos e direito material que são chancelados judicialmente, os acordos judiciais, e isso é algo que está em pauta, nem discussões, até mesmo nos projetos de conversão em lei das medidas provisórias 927 e 936 do Congresso Nacional. Então, vamos explicar qual é o efeito de uma ocorrência de força maior numa relação contratual. A gente vai fazer uma referência necessariamente ao artigo 393 do Código Civil, quando a gente compreende que a força maior quebra o nexo causal na ideia da responsabilidade civil pelo inadimplemento. Por quê? Porque uma situação que gera um descumprimento por algo absolutamente excepcional pode ensejar, na verdade, a quebra da responsabilidade civil, que na maior parte das relações contratuais, ela é pré-tarifada numa cláusula penal, numa multa pelo descumprimento. O indivíduo descumpriu um determinado negócio jurídico e aí incidiria de pleno direito a multa, a cláusula penal. A gente esquece qual é a natureza jurídica da cláusula penal. É pré-tarifação de perdas e danos. Ora, se a força maior faz ruir o nexo de causalidade de responsabilidade civil, fará também no que diz respeito à incidência de cláusula penal. Só que a força maior faz ensejar, faz refletir sobre um instituto importantíssimo que está consagrado no Código Civil de 2002, embora não com o nome iuris que ele tradicionalmente é conhecido,
que é a teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão remonta ao caso Fayot do início do século XX, partindo de uma premissa que em relações em que haja um paralelismo, haja uma equação econômica no contrato. E que situações que sejam uma maior onerosidade a uma das partes podem ensejar a extinção deste contrato justamente por uma situação imprevisível. Leia-se, uma situação de força maior, uma situação que não estaria no gerenciamento de riscos originalmente pactuado pelos sujeitos contratantes. E isso, meus amigos, é algo interessantíssimo para quem ama o direito civil e compreende a importância do direito civil na contemporaneidade. Por quê? Porque, perceba, o Código Civil de 1916 não tinha uma palavra, por exemplo, sobre correção monetária. No Código Civil de 16, havia a regra do nominalismo por cumprimento das obrigações. E foi justamente pelo processo inflacionário e pelo reconhecimento de que havia uma quebra da equação econômica que a jurisprudência fez nascer a figura da correção monetária. Num caso típico de jurisprudência preter legem, ou seja, de jurisprudência antes da lei. A lei vem depois para disciplinar a matéria, mas reconhecendo, e o Código Civil de 2016 foi revogado com o Código Civil de 2002, e ele nunca teve previsão legal específica de correção monetária. Foi justamente numa construção de revolta dos fatos contra os códigos, na atuação do Poder Judiciário, em que a gente viu, justamente por essa situação de imprevisão, a possibilidade. Como é que se materializava essa teoria da imprevisão, já que a lógica dela é que é algo imprevisto? A ideia de que todo contrato continha, de forma implícita, uma cláusula que regia a situação da imprevisão. O princípio milenar do cumprimento dos contratos é o pacta sunt servanda. O contrato se cumpre da forma que se contém. Mas a ideia da Lei Fayot traz a compreensão de que todo contrato tem implicitamente uma cláusula chamada rebus sic stantibus, ou seja, pacta sunt servanda, rebus sic stantibus. O contrato se cumpre como se contém, enquanto as coisas se mantêm da forma que estavam originalmente pactuadas. Essa é a ideia. E perceba, durante toda a vigência do Código Civil 16, que vai até o Código Civil 2002, com vigência em 2003, nós não tínhamos isso expressamente adotado no Código. E como é que o Código Civil de 2002 adota a matéria? Adota através da ideia de uma resolução por onerosidade excessiva. O que é isso, meus amigos? A ideia de que, pelo descumprimento ou por uma modificação superveniente da equação econômica do contrato, a parte poderia pedir a extinção do contrato, né? E, nesse ponto, por uma situação de força maior. Mas perceba, há, no campo da teoria dos negócios jurídicos, um princípio que não pode ser desprezado. É o princípio da conservação do negócio jurídico. E dentro dessa linha, como é que veio a disciplina da resolução, que é a extinção, por onerosidade excessiva? Dizer, está autorizada a extinção. Mas se a parte se oferecer para complementar a prestação, ou seja, retomando a equação econômica originalmente pactuada, dá para manter o negócio jurídico. E aí, amigos, é um momento que eu vou ter que ser mais crítico, tá? Eu sei que o público é bem heterodoxo, desde gente do começo do curso até formandos e profissionais, mas eu tinha que fazer essa base teórica para agora, digamos assim, numa expressão bem baiana, pegar pesado. Qual é o problema aqui? A questão é a seguinte: as pessoas leram sobre teoria da imprevisão, mas não entenderam.
A verdade é essa. A partir do Código de Defesa do Consumidor e que a gente percebe essa situação de vulnerabilidade nessa previsão específica dos anos 90 e que é, sem sombra de dúvida, um dos grandes códigos brasileiros, um dos diplomas jurídicos mais importantes da sociedade brasileira, o problema, para usar uma expressão bem baiana, é quem nunca comeu mel quando come se lambuza? Quem nunca comeu melado quando come se lambuza? O que é que acontece? Nós passamos a achar, porque é um direito do consumidor a revisão contratual, que isso pode ser feito indistintamente de forma unilateral pelo Poder Judiciário. E isso, meus amigos, é um desserviço à sociedade. Por quê? Porque, perceba, se a gente começa a olhar somente por um lado, nós vamos condenar a sociedade a uma visão capenga ou caolha. E a gente precisa realmente ter cuidado neste ponto. Porque o que está acontecendo? Muito bem, o Ministério Público, que exerce uma função relevantíssima e é um defensor da sociedade, agora, em função da ideia da teoria da imprevisão, resolve ajuizar a ação contra instituições de ensino, contra locadores, né, para dizer, não, tem de fazer um desconto, porque agora, em função da pandemia, é a força maior, e aí você vai ter que fazer e reduzir em 10, 20, 30, 50%. E aí se arvora como o defensor, tal qual, sei lá, os Vingadores ou a Liga da Justiça, né? E neste ponto, o consumidor diz, que bom ter alguém para me defender, para fazer isso. Gente, não entenderam a teoria da imprevisão. Por quê? Porque, de fato, ao fazer isso com uma instituição educacional, com os locadores, e fazendo de forma impessoal, e aí eu sou juiz há 25 anos, eu tenho lugar de fala para dizer isso, num chute pelo Poder Judiciário, não, vou reduzir 30%, vou reduzir 40%. Você não passa, e sem uma cognição exauriente, você não verifica a possibilidade de que essa instituição daqui a pouco vai ter que despedir os seus colaboradores, sejam professores, sejam servidores, ou os locadores viviam em função desse aluguel, e aí você não percebe a máxima do meu conterrâneo Caetano Veloso. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. A gente, na verdade, tem que perceber que a teoria da imprevisão não pode chegar como uma palavra mágica. Eu engordei bastante aqui no isolamento, cortei o cabelo, mas se o pessoal me olhar aí no Google, botar umas fotos na minha imagem, vai ver que eu tinha um cabelo. Eu era magro, tinha um cabelo grande, eu parecia o professor Snape de Hogwarts, né? E aí, pensando em Harry Potter. Aí o que acontece? As pessoas usam a teoria da imprevisão como se estivessem fazendo defesa da arte das trevas em Hogwarts. Palavra mágica que, de repente, vai, numa canetada do magistrado, reduzir o valor que você deve. Que lindo! Possivelmente fechando a instituição. Ou colocando outras pessoas na rua. E não é essa a lógica. A lógica é de empoderar efetivamente a sociedade para exortar, através de um mecanismo de negociação, a possibilidade da adequação e da redução. Não é para dizer que não é para reduzir, não. Claro que é possível reduzir, demonstrando que há, nesse ponto, uma modificação da forma que a prestação foi prometida, mas é preciso verificar. Essa outra forma alternativa corresponde, atende à finalidade, há uma mudança de custos, há uma mudança de planilha. É preciso que haja essa discussão, que nesse ponto eu vou trazer 2 exemplos aqui da cidade de Salvador. Aconteceu com colégios aqui de 1º e 2º grau, né? O que aconteceu? Pandemia. Situação, suspenderam as aulas 2, 3 semanas, depois transformou para via telepresencial, e aí um grande colégio daqui fez o quê? Chamou seus advogados, mandou chamar a associação dos pais e disse, vamos negociar para verificar, a gente vai ter uma diminuição de custo aqui, mas vai ter um aumento aqui, vamos fazer o quê? Acertaram, fizeram um acordo, reduziram
acho que em 15% ou 20% o valor, e continuou. Outros não tomaram essa iniciativa, o Ministério Público foi lá, o juiz, de forma, me permita, sou juiz, então tem lugar de fala, de forma quase irresponsável, reduziu em 30%, agora em agosto a escola vai fechar. Por quê? Porque não se fez a customização, para usar uma expressão do meu carnaval baiano, uma customização dessa situação. Não dá para tratar uma grande empresa da mesma forma que você vai tratar uma instituição filantrópica ou uma pequena instituição. É preciso compreender isso e imaginar que se pode fazer através de uma canetada, de uma fórmula mágica, fazer e fazer de forma preta por ter. Reduz aqui 30 e acabou. É fechar os olhos para a realidade. É desestimular a atividade econômica, é cercear a liberdade contratual. E, nesse ponto, perceba, não é nenhum discurso de proteção às empresas. Não! É preciso proteger o consumidor. Isso é base do nosso sistema, mas é preciso fazer isso pensando na sociedade como um todo e não como algo que faz-se uma vitória de pirro para depois, 6 meses depois, destruir a atividade. Não, nós precisamos ser mais responsáveis. E, nesse ponto, a nossa atuação, seja como autores, seja como professores, seja como magistrados, deve ser levando em consideração essas peculiaridades e exortando as partes a uma solução negociada. E isso que eu falo para as relações jurídicas de direito material, para pensar na aplicação da força maior e a compreensão dos efeitos jurídicos da força maior, nesse ponto, para as relações contratuais, serve mutatis mutandi para o campo do direito processual. Quando nós vemos, por exemplo, a questão dos acordos. Ora, o indivíduo fez uma conciliação judicial antes da pandemia, tem lá e na área processual trabalhista, não é mais isso, uma coisa julgada que chancelou um negócio jurídico de direito material que agora vai ser exigido judicialmente. Ora, nesse ponto, nós temos lá uma situação em que o indivíduo teve lá tinha uma determinada equação econômica e está vivendo lá, nesse momento estranho, uma situação de eu não estou conseguindo pagar. Espera aí, não estou conseguindo pagar, vamos ver efetivamente. Houve o fato do não pagamento ou não? Por quê? Porque, perceba, mesmo quando o CNJ suspendeu os prazos processuais, os prazos para o cumprimento dos acordos continuavam. Por quê? Porque é óbvio, pagamento é ato material, não é ato processual. Então, a realização disso deve ser feita. E aí, o que é que acontece? Nessa circunstância, houve o descumprimento, nós vamos levar. Houve o descumprimento, por quê, meu filho? Por quê, minha filha? Houve o descumprimento, porque a minha atividade fechou. Porque, me dizer, houve o descumprimento por causa da pandemia, isso não é resposta. Por quê? Porque, obviamente, instituições hospitalares, mercados, farmácias, empresas de delivery, empresas que fabricam álcool gel, empresas que fabricam máscara, não vai me dizer que está tendo dificuldade econômica. Está tendo dificuldade que está todo mundo no mesmo... Nós não estamos todo mundo no mesmo barco. Estamos todos na mesma tempestade. Agora, alguns estão em barcos muito melhores do que outros. Ora, se você vive numa cidade como Salvador, que tem lockdown setorizado e que os bares, o comércio, a atividade artística, por exemplo, está completamente parada do ponto de vista de atividade presencial, você tem que pensar com cuidado nesse ponto, porque ele não tem mais condições nessa questão. Opa, o indivíduo não, ele fez uma adaptação, era um restaurante, agora está fazendo a parte delivery. Vamos verificar. Aí te diz, não, então posso parar de pagar? Não, não tem que parar de pagar nada. Tem que cumprir. Tem que cumprir o acordo. Agora, nada impede que, tendo uma dificuldade, o juiz faça, exorte as partes para uma solução negociada. Para fazer o quê, professor? Nós, professores de Direito Civil, uma inovação. Ou seja, um negócio jurídico, estabelecer relações jurídicas obrigacionais
distintas das anteriores para extinguir o passivo. Ora, a gente precisa compreender essa matéria, por quê? Porque é preciso exortar as partes para uma solução negociada. Professor, o senhor, visivelmente, é muito jovem. Eu não sei se eu tenho idade de ser seu pai, mas eu estou ensinando há 25 anos. E eu vou lhe dizer, com absoluta liberdade, o ensino jurídico brasileiro, tradicionalmente, era muito ruim. Por quê? Porque a gente aprendia a brigar. A gente aprendia a fazer petição inicial, contestação, recurso, sentença, como executava. A gente não aprendia a resolver problema. Que a grande necessidade da prática, os cursos de direito, e eu que sou coroa, eu fui juiz e professor com 23 anos. Estou com 48, foi meu aniversário semana passada. Eu digo, meu amigo, eu vi como está mudando. Nos últimos 5 anos, a gente tem visto uma mudança de perfil com estímulo à mediação, com estímulo a técnicas de negociação. As pessoas começam a perceber. Gente, quando eu comecei a ensinar e falava essas coisas, as pessoas diziam lá, isso aí é tertúlia flácida para bovino dormitar, conversa mole para boi dormir. Não. Isso é que, na verdade, essa cultura de litigiosidade era, sem sombra de dúvida, um demérito. E as pessoas precisam acordar para a realidade. Por quê? Porque o processo judicial tem partes, tem regras, mas parece um jogo, mas não é um jogo. Ali estão as esperanças, o patrimônio de alguém. Nós precisamos ter a responsabilidade de... Eu costumo dizer, eu treino os meninos e meninas para fazer concurso para juiz, ou depois que passam no concurso, ficam lá estagiando comigo. Eu ensinando, eu digo, meu velho, meu filho, acorda aqui para a realidade. Fazer sentença, qualquer macaco mestrado com QI abaixo de ameba faz. Depois de um tempo, você faz com o pé nas costas. Mas julgar, não. Julgar, você precisa desenvolver a sensibilidade, você precisa desenvolver a alteridade, você precisa aprender a ouvir. Porque eu nunca dispenso interrogatório de parte. Por quê? Eu quero ouvir, o cara está precisando botar para fora. Eu ouço. E, às vezes, isso facilita, botou para fora, facilita para a gente tentar cicatrizar e tentar negociar. A gente, às vezes, precisa... E a gente está vivendo, né, professor, um período complicado da história do país, né? A gente vive um discurso de ódio, uma coisa assim terrível, e todo mundo aí, a gente fala alguma coisa, aí o indivíduo, você é mortadela, você é coxinha, e eu que sou gordinho, eu digo assim, eu só não quero ser pamonha, porque pamonha é quem não estuda, é quem não tem sensibilidade. Ora, a gente precisa compreender melhor essa matéria, né, para que a gente possa resolver. E aí, dentro dessa linha, a gente entender que o magistrado, num processo em que estamos querendo discutir uma situação da aplicação da força maior, ele não tem que se arvorar, se substituir à vontade das partes. Tem que trazer as partes para a mesa, ainda que seja virtual, para tentar negociar, empoderá-las, para que elas possam verificar qual a solução para aquela questão, e aí construindo uma nova forma, através de uma inovação, e se não acertar, porque quando um não quer, 2 não bicam, não é mesmo? Então, faz o quê? Prossiga-se a execução. Prossiga essa execução. Se o cara não tem mesmo dinheiro, vai ser execução frustrada. É a parte que assumiu esse risco ao fazer essa postura. Ora, vamos lá. Fê não deu, beleza. Agora, há uma situação que a gente pode chegar no meio termo, dizer o seguinte, execute-se da forma que se contém. Mas se for demonstrado, e é preciso dizer, palavra proferida é flecha desferida que não volta mais. A gente precisa
ouvir as palavras, mas ver se elas estão respaldadas em lastro probatório. Ó, é uma situação, a empresa realmente está fechada, não sei o quê, beleza. Então vamos fazer o seguinte, eu posso relevar a cláusula penal, posso não fazer antecipação de parcelas vincendas, ou situação extrema, perceba, que eu não sei, professor, se eu devo falar também pensando nos formados. Não pode? Pensando nisso? Pode. Então, a gente pode, numa situação extrema, mas é o quê? Aqui eu estou pensando na exceção excepcionalíssima, tá? Né? É justamente essa ideia de, opa, vamos ver aqui, talvez se demonstrada a boa-fé extrema, na noção aqui, alguma condição de satisfazer o crédito, fazer para situações absolutamente extremas uma aplicação analógica da previsão da execução de título extrajudicial, né? De paga aí 30% e o restante 6 parcelas com juros e correção monetária. Mas lembrando sempre que isso é para execução de título extrajudicial, tem previsão legal específica que isso não se aplica para execução de título judicial, é uma aplicação analógica para uma situação absolutamente excepcional. Eu acho que eu me empolguei demais aqui, professor. Às vezes eu volto aqui a falar, começo a suar aqui, estou aqui sem ar-condicionado, e aí estou falando aqui com vocês. Vocês estão aí no friozinho de Santa Catarina, eu estou aqui no calorzão, né? Mas não sei se deu para a gente ter uma visão geral. Estou 40 minutos falando. Acho que estão assim. Se o senhor quer que eu faça uma poesia, eu faço uma poesia aqui. Vou fazer com o pessoal aqui, ó, para não tomarem muito susto com esse meu jeito irreverente, né? Eu digo assim, eu tenho origem catarinense, né? Meu pai era de Blumenau, né? Veio para a Bahia com os anos 60, né? Arranjou uma baiana, eu nasci. E o que é que acontece? Eu tenho esse jeito um pouco diferente de falar, né? Assim, meio empolgado, né? Mas é porque eu sempre quis achar o meu lugar no mundo. E quando eu tinha 18 anos, eu estou vendo aqui, minha namorada passou aqui na live aqui, dá um beijo para ela, que ela não estou aqui perto dela, então manda um beijo aqui para ela, né? E se ela aparecer de novo, eu dou tchauzinho, né? O que é que acontece? Eu, na época do meu colégio, o Colégio Antônio Vieira, eu tinha 18 anos, eu era sempre fui um CDF. CDF é a expressão do meu tempo, né? Os meninos da nova geração falam de nerd, né? Eu sou um nerd. Aí eu não sabia o que é que eu ia fazer. Se eu ia fazer direito, se eu ia fazer engenharia, se eu ia fazer composição e regência, se eu ia ser hippie em Morro de São Paulo, se eu ia vender miçanga na praia, aquela coisa assim, aquelas confusões dos 18 anos. E aí a poesia sempre foi meu refúgio. E aí o que é que eu fiz? Eu fiz um poema que eu dedico aqui a todos os nossos amigos e amigas que estão no começo ou no final do curso, às vezes sem saber o que é que eles vão ser quando crescer. O poema se chama Vocação. Um dia eu quis voar, mas eu não tinha asas de voo. Um dia eu quis amar, mas não sabia o que era o amor. Um dia eu quis matar, mas não sabia o que era dor. Fui forçado e sou forçado a fazer algo que não sei, que não vi, que não há. Em uma vocação que não existe nem nunca existirá. E quando encontrei minha verdadeira vocação? Encontrei no dia que eu tive coragem de olhar na grande imensidão do nada, do fundo do espelho. E qual é minha verdadeira vocação? É uma só. É ser eu mesmo. Sejam todos vocês mesmos, em todos os caminhos que vocês seguirem. Um beijo a todos e todas. Professor, estou à disposição para as perguntas, para quem estiver aí. Estou animado. Vamos embora. Professor, primeiramente, maravilhado pela sua explanação, né? Muito empolgante. Isso faz nos aquecer aqui no oeste de Santa Catarina, 12 graus. Ave Maria! 12 graus para Baiana, eu morro congelado.
Mas eu tenho... eu assumo o compromisso, eu vou aí conhecer vocês na UNOESC. Claro que eu vou agasalhado 4 vezes, mas eu quero estar aí com vocês, né? Assim, estou numa fase Cidre Magal, me chama que eu vou. E eu vou mesmo. Nós já fizemos o convite antes para o doutor Pablo, e vai para o senhor também agora, né? Ficamos na obrigação. Agora 2020 está muito complicado. Mas 2021, doutor. 2021. Bom, ó, inverno, friozinho, 10 graus, cheio de roupa, né? Mas aí toma aqueles cafés com muito amor. Aí você faz um espeto corrido, aí eu sobrevivo. Porque eu e Pablo somos aquela dupla, sabe? Pablo é elegante, magrinho, não sei o quê. Eu sou o gordinho, entende? Então estou à disposição para poder bater o papo. Claro. E o professor gosta de vinho? Adoro! Então o senhor já convenceu o senhor de vir para cá. Excelentes vinhos argentinos, eu sou chilenos aqui na região. Me chama que eu vou. Doutor, eu não sei o seu tempo também. Nós temos algumas perguntas, enfim, mas também precisamos administrar o seu tempo. Certo. Eu acho sim que a sua fala foi fantástica, né? Empolgante, nos trouxe a reflexão. Gostei muito como o senhor trabalhou a questão da autocomposição, aí a necessidade. E nós, até porque é uma diretiva agora na grade do direito, né? Sim. A disciplina lá de resoluções de alternativas na solução de conflitos, né? Novas alternativas, onde nós vamos estudar, então, a conciliação, a mediação, a arbitragem. Aqui a gente está tendo curso também de direito sistêmico, estamos trabalhando essa novidade, constelação, né? essas coisas. Estamos experimentando, né? E vivenciando isso. Nós estamos trabalhando com uma atividade complementar aqui, o direito sistêmico. Os alunos têm gostado, é uma nova experiência, é uma nova forma de analisar e lidar com os casos, né? E eu acho que vem ao encontro que o professor falava, é de resolver o problema. É de resolver o problema, né? Porque ninguém quer só sentenças, a gente quer resolver os problemas, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem trabalhado isso. Mas, doutor, eu no fim aqui, eu tenho também uma poesia para o professor. Opa! Que eu não sei se o professor conhece. Vamos lá. Será o fim? Triste fim. Na verdade, tudo muda. Só não muda a mudança. Tudo muda. As mudas voltarão a florescer. E os mudos e os mundos também, por aí. Os exemplos vão ficar e os trilhos voltarão a se encaixar. É uma poesia do Dr. Rodolfo Pamplona Filho, para os nossos ouvintes. Achamos que se encaixa perfeitamente nos dias atuais e fizemos essa explanação como forma de agradecimento, doutor. À sua disposição. Transmito um agradecimento, mas muito especial à sua assessora, Marta, Martinha, que nos atendeu com muita gentileza, sempre nos respondia, sabe? Um agradecimento muito especial a ela, com todo o nosso coração. E, doutor, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço fraterno aqui do sul do país. Conforme eu disse para o professor antes, que pena que nós tivemos um temporal, um mau tempo no Oeste de Santa Catarina hoje à tarde. Senão nós teríamos muito mais gente na nossa live. Teve mais tópico aqui, mais de 200 pessoas sempre simultâneas aqui. Foi uma live bombou, achei legal. Obrigado. Professor, então vamos entrar em contato. 2021 já está marcado, o professor já assumiu o compromisso. O vídeo está gravado, o professor não pode quebrar o contrato. Não, para mim, olha, pode me executar com o maior prazer. Aí você, ainda, se a gente conseguir fazer a palestra cantada aí, ainda vai ser melhor. Leva a galera, a gente já faz um som, chega lá. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say clear, I'll set my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel each and every highway, and more, much more than this, I did my way. E eu canto o resto todo quando eu estiver aí. Professor, novamente um abraço para o professor, um abraço, tudo de bom, muito obrigado.
Saudações fraternas de Santa Catarina para a Bahia. Amém. Um abraço a todos e todas. Fico aguardando vocês lá no meu Instagram e nos meus canais do YouTube. Um beijo. A gente se encontra aí pela vida e está assumindo o compromisso. 2021 apareço aí. Um abraço.